Olá, graça e paz. Eu sou a missionária Kelly e estou aqui para mais uma live abençoada com você. Como você está? Como está a sua família? Como está sendo a sua semana? Como você passou as festas? Nós estamos aqui para a nossa primeira live de 2022 e que venham todas as outras em nome do Senhor nosso Deus. Eu estou muito feliz e também agradecida ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito por mim, por nós, por vocês até aqui. Eu quero que você participe com seu coração aberto, prepare o seu coração, também a sua mente, para que o Senhor possa falar com você e que essa palavra possa reverberar em seu ser, possa produzir os frutos para os quais ela está sendo designada. O Senhor nos ajudou de modo que nós fechamos o ano de 2021 com chave de ouro e nós estamos abrindo o ano de 2022 também com chave de ouro. Enquanto você me escuta, vai acionando a sua família, vai acionando os seus amigos, convidando os seus conhecidos, compartilhando esta live, pois compartilhar esta live é compartilhar a palavra, é compartilhar o reino, o testemunho, a graça, o poder, o renovo, porque se você não sabe, vai saber agora e muito vai me ouvir dizer ao longo deste ano. Para mim, missionária Kelly, as redes sociais são muito mais do que um canal de comunicação. São, na verdade, um canal de bênçãos. Bênçãos que nos serão repartidas e que nós receberemos louvando ao Senhor nosso Deus. Eu quero apresentar para vocês esta noite a minha convidada. Desde que eu comecei esse projeto, o sonho de consumo dela era participar da minha live. E hoje ela está aqui. É a minha princesinha Ana Beatriz. Eu quero que vocês conheçam a Ana Beatriz. Diga oi, Bia, para eles. Fala oi, pessoal. Oi, pessoal. Ela é linda, ela é educada, mas ela também é tímida. Nós estávamos aqui ensaiando um jeito de ela aparecer junto comigo no vídeo, mas não conseguimos nos ajeitar a contento. Então ela vai ficar aqui de vez em quando, dá uma parecida, dá um sinal de vida e assim Deus vai nos abençoando. A Ana Beatriz é filha da minha prima irmã, mas é para mim como se fosse minha filha. Eu só tive filhos homens. Tenho 2 filhos, caso você não saiba. Tenho um filho de 20 anos e um filho de 10 anos, mas o Senhor me presenteou com muitas princesas. Eu tenho muitas sobrinhas. Inclusive, quero aproveitar para louvar a Deus pela vida delas, em especial pela vida de algumas que têm participação direta na produção da live, que me ajudam. Devo a elas também o ser bem-sucedida em minhas aparições frente a vocês. Dentre elas, a Evelyn, a Stephanie, a Sara e muitas outras. Deus, como disse eu, me abençoou bastante. São muitas meninas. A minha família poderia ser um reino de mulheres. E eu louvo a Deus pela vida de todas elas. Gente, vocês estão prontos? Vocês estão preparados para o que Deus vai fazer? Sim, porque Deus vai falar comigo e com você. Antes de falar a vocês sobre a convidada que será o arauto do Senhor nosso Deus para as nossas vidas, eu quero dizer 2 coisas a vocês. A Bíblia diz que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Hoje, durante o dia, eu compartilhei com os meus amigos e conhecidos a seguinte citação. Às vezes, para conquistar a terra prometida, não basta ir à luta, temos que ir à guerra. Vou repetir. Às vezes, para conquistar a terra prometida, não basta ir à luta, temos que ir à guerra. O que é ir à luta? Todos os dias, quando você se levanta pela manhã e se apluma para ir ao trabalho, você está indo à luta. Quando você sai para trabalhar, para vender, para produzir, né?
Você está indo à luta, mas às vezes isso não é o bastante. Precisamos ir à guerra. Significa que, por muitas vezes, tudo aquilo que nós queremos conquistar será a custo de uma grande batalha espiritual. E nós não podemos fugir à guerra. Nós somos valentes, nós somos de Deus, somos corajosos. E vocês que acompanham a live sabem o que eu costumo dizer sobre a coragem. A coragem não é a ausência do medo. A coragem é a capacidade que Deus nos dá de agir ou reagir a uma situação, mesmo quando nós estamos com medo. Então, eu não sei qual é a terra prometida que você deseja conquistar. Talvez a sua terra prometida seja uma casa, talvez a sua terra prometida seja a salvação dos seus filhos, talvez a sua terra prometida seja a conclusão da faculdade, talvez a sua terra prometida seja a cura de alguém. E eu estou aqui como arauto do Senhor para dizer a você que tem ido à luta todos os dias. Você que ora, você que busca, você que se esforça, você que se dedica, você que faz tudo que está ao seu alcance, tudo que você sabe, ou seja, tudo que você sabia, você já fez. O Senhor está dizendo para você, se você ainda não conseguiu conquistar, indo à luta, experimente ir à guerra e o Senhor será com você, e o Senhor será conosco. Pois bem, a segunda coisa que quero dizer, hoje nós estamos iniciando um propósito de 12 dias. 12 dias de clamor para 12 meses de bênçãos. A cada quinta-feira passará por aqui uma serva ou um servo do Senhor, que será o arauto do Senhor nosso Deus, fará menção da sua palavra e nos deixará uma palavra rema para o seu respectivo mês. Hoje a palavra será dedicada e poderá ser aplicada ao mês de janeiro. Então, nós estamos começando hoje 12 dias de propósito, de muito clamor, de muita guerra, de muita peleja, mas o mais importante, também de muita vitória, porque ela sempre é proporcional à guerra, isso quando não é o dobro, o triplo, né? O nosso Deus gosta de trabalhar com quantidade e Ele sabe como nos prosperar, sabe como nos alegrar. Então, estou convocando você a vir à peleja, estou convocando você a participar conosco desse propósito em favor da sua vida, da vida da sua família. Eu não sei por quem é que você vai entrar na guerra, mas de uma coisa eu tenho certeza, o Senhor será conosco. E se Deus é conosco, a vitória já é nossa. Amém? Amém, Bia? Amém. Glória a Deus. Gente, hoje estará ministrando a palavra ao nosso coração a minha amiga, minha irmã em Cristo, a pastora Edilene Augusto. Essa pessoa maravilhosa com a qual Deus me presenteou, cuja amizade eu quero levar para a eternidade. E como vocês sabem, eu gosto há bastante tempo a palavra, né? Isso porque eu já aprendi que quando se trata da sua palavra, o nosso Deus sempre recebe porções generosas. Então, todo o tempo que nós temos, eu quero que seja dedicado a isso. Eu já vou aqui enviar o convite para ela, para que ela possa se conectar a nós ao vivo e que seja feita a vontade do Senhor nosso Deus, que venha a nós o reino dos céus por meio da sua palavra. Sejam todos muito bem-vindos, meu marido, a Érica, o Amauri, meu amigo, meu irmão em Cristo. Gente, eu sou uma pessoa muito abençoada, de verdade, viu? Um dia eu conto isso para vocês. Eu sou uma pessoa muito abençoada. Sou provada? Sou. Mas definitivamente eu sou muito mais abençoada do que provada. Deus tem sido muito bom comigo. Cada amizade, cada amigo é um presente. E eu louvo ao Senhor pela vida de todas essas pessoas. Vamos lá. Vamos ver aqui se a minha amiga, a pastora Edilene, já está conectada, para que o Senhor possa usá-la de acordo com a sua, e que o nome do Senhor seja plenamente glorificado. Glória a Deus. Começamos o ano bem, né? Na presença do Senhor, outro lugar melhor não há. Deus seja louvado por tudo. Eu louvo a Deus pela vida de vocês.
A Keiko está aí. Deus abençoe, Keiko. Te amo em Cristo Jesus também, minha sobrinha, a Kemily. Esse projeto é um projeto de família, viu, gente? Tem sido uma bênção. Todo mundo participa de alguma maneira, até quem atrapalha acaba ajudando. Glória a Deus. Cadê você, minha amiga? Já te mandei o convite, vou mandar de novo. Louvado seja Deus. É só você clicar aí, você já vai entrar aqui conosco. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto isso, você vai aí colocando o seu propósito no altar, vai se derramando, prepara o seu coração. Como disse, recebe a palavra do Senhor, nosso Deus, com boa vontade. Deixa Deus agir. Minha amiga Edilene, pastora Edilene, está aparecendo aqui para mim que você não pode participar. Talvez você precise atualizar o seu Instagram. Por gentileza, amiga, pede para alguém te ajudar. Se não der certo, você pode entrar pelo Instagram de outra pessoa, tá bom? Se você está me ouvindo, se você está acompanhando, me dá sinal de vida, manda aí alguma mensagem para mim, tá bom? Enquanto isso, eu vou aqui intercedendo, vou orando, vou interagindo com as pessoas, pois graças a Deus elas estão aí. Essa live tem endereço certo, essa palavra sabe a quem alcançar, e eu tenho certeza que grandes coisas nos fará o nosso Deus, pois quem faz a obra é Ele, louvado seja Deus. Amiga, está aparecendo para mim que você não pode participar pelo seu Instagram. Eu acho que seria melhor você usar o Instagram de uma outra pessoa, um outro perfil, ou manda você para mim o convite, manda você pedindo para entrar e eu tento te aceitar. Glória a Deus. Gente, vai orando aí, tá? Toda quinta-feira é a mesma coisa. Toda quinta-feira é a mesma coisa. Nós oramos, o inimigo tenta, ele até se levanta, mas é só para ter o trabalho de cair. E é isso que vai acontecer mais uma vez, em nome de Jesus. Eu creio, creia você também, que a sua fé esteja ligada com a minha. E nós vamos viver milagres, né, Bia? Fala amém, Bia. Amém. Ô, Glória! Liga aí. Oi, minha amiga Graça e Paz, tudo bem? Tudo bem, nega? Paz. Linda como sempre. Você tá vendo a minha convidada? Olha a minha Tô convidada. vendo, ela tá linda. Fala, oi, Edilene. Tudo bem, gatona? Ah, o sonho de consumo dela era participar da live. E aí eu decidi dar esse presente para ela na primeira live do ano. Você sabe o quanto eu gosto dela, né? Ela é uma filha para mim, eu a amo com o meu coração. Tudo bem, minha amiga? Você está bem? Eu tô bem, nega. Fiquei Glória sem a meu Deus. celular, né? Meu Deus. Aí eu fui tentar entrar aqui pelo notebook, né? Mas aí Não deu consegui certo, entrar né? notebook. Não deu certo. Mas Não deu graças a certo. Deus que houve uma outra possibilidade. Eu estou muito feliz, viu? Com a sua participação, principalmente por ser a primeira live do ano. Precisava ser uma pessoa especial, alguém a quem eu confiaria o meu coração. E você, com certeza, é uma dessas pessoas. Estou muito feliz que o Senhor abençoe grandemente a sua vida e que a sua participação possa marcar as nossas vidas, assim também como a sua própria vida, tá bom? Eu vou fazer um minuto de Amém. oração. E logo que eu tenha terminado, você tem a oportunidade. Quero que você fique à vontade, faça segundo o que Deus propôs no seu coração. Nós estamos aqui à disposição do reino, tá bom? Eu não saio da presença dele enquanto ele não disser amém. Tá bom, amiga? Amém. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, pois até que o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Eu louvo ao Senhor, ó Deus, pois o Senhor nos ajudou, de modo que encerramos o ano em sua presença. E o nosso desejo, ó Deus, através deste propósito, é começar o ano, Senhor, profeticamente, meu Deus, de forma oficial em sua presença,
buscando a sua palavra, buscando saber, Senhor, qual é a sua vontade para as nossas vidas, conhecer, ó Deus, o desejo do seu coração, nos dispor, ó Pai, à vontade do Senhor, fazendo assim, ó Deus, com que o seu nome seja glorificado. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que continue abençoando a tua serva e que o Senhor possa usá-la esta noite como nunca antes, ó Deus, que seja uma novidade para nós e que seja uma novidade para ela. É o que eu te peço, é o que nós te pedimos, ó Deus, porque sei que outras pessoas também estão orando comigo em seus lares, em seus corações. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, amiga. Fica à vontade. Eu e a Bia vamos ficar aqui ouvindo Deus falar, né, Bia? Amém. Agora a gente vai ficar em silêncio, tá, Bia? E eu quero cumprimentar todos, capazes do Senhor, né? Que Deus venha abençoar a vida de todos que estão aí, que já entraram. Que Deus abençoe a sua vida, minha amiga, por ter confiado, né? Nossa, é minha amiga mesmo, hein? Eu te amo, Edilene. Por ter confiado, né? Essa palavra logo assim de início. E eu vi você falando, né? Que é o mês de janeiro, né? Isso. E já quero começar dizendo que mês de janeiro, o que Deus ele tem para nós, mês de janeiro, são armas novas. Amém, glória a Deus. Mês de janeiro, Deus já vai começar a nos dar armas novas. Glória a Deus. Para a gente saber como lidar com as situações, como lidar com as batalhas que ainda estamos para enfrentar aí à frente. Amém? Amém. Eu vou deixar uma palavra rápida, por quê? Porque essa noite eu não dormi, né? E eu dormia, acordava, falava, Senhor, o que eu vou dizer, o que o Senhor tem para nós, o que o Senhor tem, né, para este povo, o que é para mim falar, o que é para mim ministrar. E Deus, ele falava fortemente ao meu coração, que era para me deixar essa palavra, e também deixar um testemunho, a qual, esse testemunho, amiga, eu acho que nem para você eu cheguei a contar ele profundamente, né? Mas Deus, ele me incomodou para estar contando esse testemunho. Então, eu acredito e creio que aí do outro lado tem pessoas que vai precisar ouvir, vai precisar ter estratégia para vencer tudo aquilo que tem passado, porque a gente vence. Quando a gente tem Jesus, a gente vence em nome de Jesus. Amém? Eu quero deixar aqui uma palavra aqui, rapidamente aos nossos corações, que se encontra 1 Samuel 25, 18. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. 1 Samuel 25, 18, a palavra do Senhor vai nos dizer assim. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho, e 5 ovelhas guisadas, e 5 medidas de trigo tostado, e 100 chagas de passas, 200 pastas de figo passados, e os pôs sobre o jumento, e disse ao seu mancebo, ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto, o que, porém, não declarou o seu marido Nabal. Amém? Amém. Glória a Deus. Somente até Glória aqui. Eu creio que, assim, todos que estão aí já conhecem, é uma palavra bastante conhecida, né, aos nossos corações, mas é uma palavra, assim, que me chamou muito a atenção. Abigail é uma mulher assim que me chamou muito a atenção, e acho que chama a atenção de muitos, né? Pela sua sabedoria, pela sua inteligência, né? De agir em pró a sua família, em pró a sua casa. Porque quando Davi, ele manda os seus servos e até Nabal pedir ajuda. Por que Davi pediu ajuda, mandou os seus servos e até Nabal pedir ajuda? Porque Davi não
porque ele já tinha feito algo para Nabal. Mas, assim, é bem verdade que quando nós ajudamos alguém, abençoamos alguém, às vezes acontece que a gente, por muitas das vezes, a gente se depara precisando também. E é automático que a gente imagina, poxa, aquela pessoa, acho que ela vai poder me ajudar. Sim. Né? E é aí onde nós se decepcionamos. Porque nem sempre aquela pessoa que eu e você ajudou vai ser a pessoa que vai nos ajudar no momento da nossa aflição. Verdade. E foi o que aconteceu justamente com Davi. Né? Davi, no seu momento de precisando ali, envia os seus servos até Nabal, pede ajuda para Nabal, e Davi, quando ele manda os seus servos, Nabal, ele estava ali no meio de uma festa, no meio de um banquete. Opa, quando Davi ficou sabendo, peraí, opa, tá dando banquete, então tem como ele sustentar esse povo aqui, tem como ele trazer um pão, trazer o alimento para este povo, porque no momento eu não tenho. Mas aí Davi, ele se decepciona, né? Porque quando esse servo chega ali e fala com Nabal, Nabal, ele se vira contra esses servos e fala que não tem. Quem é Davi? Ele diz, quem é Davi? E é bem assim que acontece nas nossas vidas, né, amigo? Muitas das vezes a gente precisa, e aí a pessoa, ela simplesmente fala, mas quem é a Kelly? Quem é a missionária Kelly? Quem é a pastora Edilene? Mas nós temos um Deus que ele é muito justo e fiel. Verdade. Nós temos um Deus muito tremendo, que, como você sempre diz, que ele não deve nada a ninguém. O nosso Deus, ele é maravilhoso. E quando esse servo retorna para Davi e fala que ele não deu nada, ali Davi, ele se decepciona. Ao mesmo tempo que vem a decepção, vem a revolta, vem aquela, né, aquela raiva, porque é de nós, né? Poxa vida, mas fulano pode nos ajudar. Sim. Poxa vida, mas não vai nos ajudar? Isso nos traz uma decepção, isso nos traz uma revolta. E Davi, nesse momento de revolta, Davi faz o quê? Fala para os seus servos, afia as armas, porque nós vamos até Nabal. Ou seja, Davi estava querendo ir até lá e acabar com a família toda. Ou seja, a família não tinha nada a ver com a atitude de Nabal. E quantas das vezes, muitos de nós pagamos pelo erro do outro? Quantas das vezes nós pagamos pelo erro de alguém da nossa família? E a família de Nabal não tinha nada a ver. Abigail, uma mulher sábia, a Bíblia diz que ela era muito sábia, uma mulher formosa, né? Ela não tinha culpa. A casa de Abigail não tinha culpa da atitude de Nabal. Ou seja, Nabal poderia ter ajudado Davi. Porque, afinal de contas, no momento que ele precisou, Davi o acolheu, Davi o sustentou, Davi o ajudou, né? Davi fez tudo isso. Mas Nabal, ele não fez. E aí vem essa revolta sobre Davi. E aí Davi vem com tudo, vem a caminho. O engraçado é que ele mandou 10, né? Daqui a pouco ele vem com... Não foi nem 400, né? Porque se a gente for fazer as contas, né? Não foi nem 400, foi 600. Né? Meu Deus, 600 homens para pegar um. Né? É muita coisa. Eu falo, meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse, né? A ira de Davi, ela foi tão grande, a ponto dele ter carregado todos esses homens para atacar a família de Nabal. Mas o nosso Deus, ele é maravilhoso. O nosso Deus, ele é lindo. Nós só enxergamos até aqui. O nosso Deus, ele enxerga lá na frente. Verdade. E o que me chama a atenção, esse homem que ele escuta
Ele escuta tudo isso e ele vai, e ele é um mensageiro assim muito sábio. Eu quero colocar aqui que ele também foi sábio, não foi só Abigail. Esse homem ele também foi sábio. Por quê? Porque ele sabia que Davi ele vinha com tudo em cima de Nabal. Porque ele sabia que Davi ele tinha feito muita coisa por Nabal e Nabal não quis ajudar Davi. Ele logo foi até Abigail e lhe informou. Ele não foi um fofoqueiro. Ele não foi um fofoqueiro. Ele trouxe uma mensagem até Abigail. Por quê? Porque ele sabia que uma desgraça estava para acontecer. E às vezes tem pessoas que sabem que que sabe que tem que estar prestes a acontecer uma desgraça. E ela não tem coragem de chegar até a mim, De avisar. até a você e de avisar. Verdade. Te alertar. Não tem essa sabedoria. Sabe? Parece que cria aquela coisa, não, fulano vai, não, eu quero ver o circo pegar fogo, eu quero ver o negócio, né? Mas não, mas este homem também, ele foi um homem muito sábio. E Abigail, coisa linda essa mulher. E ela, quando este homem chega até ela e fala tudo isso, rapidamente, a palavra de Deus diz que rapidamente Abigail, ela se apronta, ela se ajeita, ela começa a preparar tudo ali. Sabe por que ela começou a preparar tudo aquilo dali? Porque ela tinha reserva. Será que nessa noite eu e você temos reserva? Glória a Deus. Abigail, ela tinha reserva em sua casa. Amém. Ela agiu com muita sabedoria. Verdade. Porque Nabal tinha como ajudar, mas ele não quis ajudar. Não se importou, Ou seja, né? Abigail, sim, ele não se importou. Ele nem... Quem é Davi? Eu quero lá saber. Eu quero lá saber o que a missionária Kelly está passando. Eu quero lá saber o que a pastora Edilene está passando. Eu não estou nem aí. Não é problema meu, né? Exatamente, não é problema meu. Ela que se vire, eles que se viram. Ninguém me ajuda, né? Por que eu vou ajudar? Exatamente, é bem assim. Isso mesmo, amiga. Interage comigo, você é uma benção. Ai, eu achei muito profunda, amiga. É muito profunda essa passagem, a sabedoria de Abigail para que a família dela não viesse sofrer. E o interessante é que Abigail, ela não só salvou a família dela com a atitude que ela teve, ela acabou salvando a vida de Davi também. Sim. Que Davi não viesse sujar as mãos dele de sangue. Porque Davi, ele tinha sido ungido, ele ainda ia reinar, né? Ele ainda ia reinar, então ele não poderia se apresentar com as suas mãos sujas de sangue. Então, ou seja, Abigail, a sabedoria dela foi tão tremenda que ela salvou a família dela e salvou a Davi também. Verdade. E é coisa tremenda, é coisa tremenda. É coisa tremenda que Deus faz. Hoje, amiga, a casa que tem Abigail, ela não padece. Amém. A casa que tem Abigail não sofre. Amém. Por que não sofre? Porque Abigail, ela era uma mulher muito sábia, uma mulher muito inteligente. Ela soube preparar toda uma situação para que a família dela não sofresse. Verdade. E quantas das vezes eu e você, a gente dá um jeitinho daqui, dá um jeitinho dali, para que a nossa família ela não sofra. Sim. Sim. Mas contrapartida, tem muitas que agem como tolas, né? Que não tem sabedoria nas suas atitudes. Sim. E acaba prejudicando a sua família, sim. Acaba prejudicando o seu lar. Tornando pior a situação, né? A falta de sabedoria faz com que você torne pior uma coisa que já não estava indo bem, né?
Sim, exatamente, exatamente. Então, assim, ela quando ela ficou sabendo de tudo isso, ela preparou ali todos os alimentos, tudo aquilo que Davi precisava, Abigail, ela preparou. Olha como ela foi sábia. Tudo de porção, tudo aquilo que aquele povo precisava, que estava ali com Davi, Abigail, ela preparou. Ela foi muito sábia. Ela não deixou faltar nada. Ela não deixou Verdade. faltar nada. Tudo que Davi ele precisava, Abigail preparou. Então, ou seja, quando ela ficou sabendo disso, ela preparou tudo isso e a palavra de Deus diz que ela foi até o encontro de Davi. Muitas das vezes, nós esperamos que a situação ela venha até nós. Às vezes nós sentamos numa cadeira de conforto, queremos ficar na nossa zona de conforto e o circo está pegando fogo e nós estamos lá. Mas ela não. Ela de imediato se perguntou o que ela poderia fazer. Exatamente. Embora ela não tivesse causado aquela situação, né? Ela entendeu que embora ela não tivesse causado aquela situação, o que estava por vir era muito pior, né? E também ia atingi-la em cheio, na verdade. Já que ela, além do marido, se tinha filhos, ia perder os filhos, porque ele vinha com sangue no olho para exterminar todo ser vivente de sexo masculino da casa dela, né? Então, ela de imediato se perguntou o que ela poderia fazer. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né? Independentemente, porque se o problema chegou a mim, é porque de alguma maneira Deus conta comigo para que aquilo seja resolvido, para que aquilo seja esclarecido, né? Sim, sim. E o que me chamou a atenção também foi a maneira como ela chegou até Davi, né? Ela não chegou até Davi gritando, esbravejando. Ei, você tá vindo matar a minha família. Não, ela não causou escândalo. Ela não causou escândalo. Né? Ela chegou com muita sabedoria para conversar. Ela veio, na humildade, né? De fazer a culpa para si, sim. Ela na foi humildade. muito humilde. Ela chamou para ela a responsabilidade e ela atuou com sabedoria e com muita humildade, né? Sim, sim. E assim, eu fiquei imaginando, né? O quanto que essa mulher, porque a Bíblia não fala, mas assim, eu fiquei imaginando o quanto que essa mulher, ela não sofreu na mão de Nabal, né? Porque a Bíblia fala que ele era um homem muito ruim. Ele era alcoólatra, né? Ele era um homem muito ruim. Ele era um alcoólatra. Isso, exatamente. Gente, e assim, lidar com o alcoólatra não é fácil. Lidar com o alcoólatra não é fácil. Aí você ajunta um alcoólatra ruim, ignorante, sim, a situação piora. A situação piora. Mas, em todo tempo, essa mulher, ela agiu de sabedoria na sua casa. Ela agiu de sabedoria na sua casa. Porque ela tinha um homem ali muito ruim. A Bíblia diz que ele era um homem muito ruim. Era uma pessoa difícil, né? No trato. Ele era uma pessoa bruta, uma pessoa agressiva, né? E realmente não é fácil. Quer dizer, isso fica ainda mais potencializado com o álcool, né? Quando a pessoa faz abuso do vinho, né? Abuso da bebida alcoólica. Quer dizer, tudo aquilo que já era ruim fica 2, 3 vezes pior, porque a pessoa perde completamente o controle, né? Esse tipo de coisa visa extrair o pior das pessoas, né? Quando você bebe, quando você fuma, quando você se droga, né? O que vem à tona é uma criatura que você não quer ser, né? É uma pessoa que você não quer ser, mas que foge do seu poder quando você está sob o efeito, vamos dizer assim, né? Ela foi muito sábia mesmo. O tempo todo ela se conduziu com sabedoria, do começo ao fim, né? Ao fim.
do começo ao fim. Essa mulher, ela foi muito, muito sábia, né? Às vezes, é claro que assim, às vezes, muitas das vezes, nós agimos com sabedoria, mas tem hora que a situação, ela chega a um ponto que nós acabamos explodindo. Verdade. Né? E a gente vê Verdade. que, assim, a Abigail, em todo tempo, a Bíblia não fala que ela se explodiu, que ela era uma mulher ignorante com Nabal, que ela era... Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que em todo tempo ela foi aquela mulher sábia. Filho, não descarregou aqui não, né? Mateus, me ajuda aqui, ó, parou. Escureceu aqui. Glória a Me Deus. ajuda aqui. Eu estou te ouvindo e estou vendo você. Mas eu não... Pronto. Um pouquinho de paciência e tudo dá certo, né? Isso. Eu falo, gente, eu amo meu celular. Nossa, meu celular, ele é difícil, Vocês era se difícil dar entendem, né? Sim. Aí você vai usar uma ferramenta que não é sua, É. não dá muito certo, olha lá. Aí você vai usar uma ferramenta que não é sua, então não dá muito certo, amiga, não dá Mas muito nós certo. estamos vendo você, tá? Nós estamos vendo você e estamos te ouvindo. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso, porque eu não tô vendo. Glória a Deus por isso. Mas assim, amiga, é uma palavra assim que Deus ele colocou no meu coração, que assim, eu fiquei impactada. Foi bênção demais, porque um pouco de Abigail, eu me identifico, né? Por que eu falo isso? Porque eu fui uma mulher que eu tive um homem muito ruim, né? Na minha vida. Eu tive um homem muito ruim. Então, por muitas das vezes, eu agia, agora eu vou entrar no meu testemunho, tá bom? À Por vontade, muitas amiga, nós das estamos vezes, ouvindo. tá. Por muitas das vezes, amiga, eu agia como tola, mas assim, não era nem porque eu queria. Na realidade, era porque eu não entendia bem. Eu não foi logo assim quando eu me converti, né? Logo quando eu me converti, eu passei por uma situação muito difícil, né? Com o primeiro, com meu primeiro marido, né? E é uma situação muito complicada. Eu falo, Deus, como é difícil contar isso que eu passei. E teve várias situações que eu agia assim com ignorância, eu agia como, sabe, porque eu não me conformava de viver aquela situação, o porquê daquela situação, né? O porquê que eu estava vivendo aquilo. Porque se eu tinha aceitado Jesus, se eu estava na presença de Deus, se o meu companheiro era do ministério, tinha o seu ministério, subia no altar, pregava a palavra de Deus. Então, por que eu estava passando por tudo aquilo? Né? E eu lembro que quando eu comecei a vivenciar tudo isso, uma coisa que eu gostei na história de Abigail, que assim, eu sei que ela sofreu muito na mão de Nabal, né? Sofreu demais. Mas assim, a gente não sabe a profundo o que ela sofreu, mas eu sei que eu sofri demais, demais. Eu vivia num relacionamento muito abusivo, né? Muito abusivo. E aí eu estava na igreja, meu companheiro também estava na igreja, tinha até mais tempo de ministério
que eu, né? Porque, afinal de contas, eu conheci Jesus através da vida dele. E eu passei por uma situação muito difícil com ele. Durante um ano ele era uma pessoa, depois ele se tornou uma outra pessoa. Ou seja, na igreja ele era uma coisa, dentro de casa ele era outra, totalmente diferente, totalmente diferente. Então, eu fui uma pessoa que sofri muitos abusos, eu apanhei demais, eu apanhei demais. Como eu apanhei. E, e o ministério a qual eu congregava, teve uma das vezes que eu cheguei numa irmã do círculo de oração e falei para ela o que estava acontecendo. E imediatamente essa irmã, ela chegou até a liderança e falou para a liderança o que tinha acontecido, né? O que estava se passando, tal. E aquela liderança chegou até a mim e dizia para mim: olha, você tem que aguentar, olha, você tem que suportar, olha, Deus vai te dar vitória, olha, você é assim mesmo, mas daqui a pouco passa e tal, e que não sei o quê. E eu, tudo bem, e eu abaixava a minha cabeça, ia embora para minha casa, e quando chegava lá, e era sim, amiga, era uma coisa assim muito, ele era um homem muito ruim, porque assim, ele me agredia do nada, ele me batia do nada, não tinha motivo, não tinha motivo, Não havia uma razão, né? não tinha uma razão para que desse motivo para ele agir da maneira qual ele agia comigo. E foi indo. Aí eu comecei a participar de uma campanha no lar, ali perto, até porque, assim, quando a gente ia para a igreja, a gente ia, tudo, eu estava lá sentado, ele encucava que fulano de tal estava olhando para mim. Aí a gente já subia para casa e ele já vinha, sabe, já chegava no portão, ele já me catava pelo braço, já me jogava dentro de casa. Por que fulano estava olhando para você? Por que você estava olhando para fulano? E eu sei, tipo assim, sem entender. Eu falo, meu Deus, quem é esse fulano? Da onde foi esse fulano? Que eu não sei de onde que é, que eu nem vi ninguém nem olhando para mim. E ele era um homem muito doente, ele era um homem muito doente, muito doente. E por muito tempo eu fiquei aguentando isso, suportando isso. Por quê? Porque eu ouvia a minha liderança, porque assim, a minha liderança estava falando para mim que aquilo dali era uma coisa passageira. A minha liderança dizia para mim que aquilo dali ia passar. E que eu tinha que suportar, e que eu tinha que orar, que eu tinha que fazer, que eu tinha que jejuar pela vida dele, que eu tinha que consagrar pela vida dele. E eu falava, meu Deus do céu, eu não sei nem mais o que fazer, sinceramente. E naquela época, mas eu orava do meu jeito, eu pedia para Deus do meu jeito, sabe? Eu falava, Senhor, pelo amor de Deus, muda essa situação, muda este quadro, porque assim, eu não sei Você o foi porquê que eu estou exigida, mas passando você por não foi isso. instruída, né, amiga? Isso, exatamente, exatamente. E aí, quando o irmão desse meu ex-marido, ele é evangélico até hoje, né? Uma bênção. E foi uma das pessoas que me ajudou muito nessa época, né? Porque ele dizia para mim, vamos orar. Por quê? Porque ele não debatia, ele procurava não debater com o irmão dele, mas ele falava para mim, vamos orar. E assim, e na igreja, aí eu fiquei um tempo sem ir à igreja. Por quê? Porque dependendo do jeito que ele me batia, eu ficava marcada. Então não tinha como eu ir à igreja. Sim, você não Porque queria se expor, aí, né? nisso eu não queria me expor e também eu não queria expor ele. Olha só a minha preocupação. Olha a minha preocupação. Eu não queria expor a vida dele, a pessoa dele, porque eu ficava assim, esse pessoal vai vir em cima dele, vai brigar com ele. Sabe, eu tinha uma cabeça assim tão, sabe, que eu falava, meu Deus do céu, hoje é outra cabeça, né? Mas naquela época eu tinha preocupação também com isso, amiga.
do jeito que as pessoas iam tratar ele. Então, assim, ele... Aí na casa da minha família aqui também, a minha família também não sabe a fundo. Agora, quem estiver assistindo, quem estiver aí, vai saber da minha história real, a qual eu vivi, né, durante 5 anos. E aí, eu sei que... Aí eu não podia ir para a igreja, o dia que eu estava marcada, eu não ia para a igreja. Aí até aqui, aí as irmãs via que eu demorava aí as irmãs do Circo de Geração, às vezes batia lá no portão, eu não podia sair para fora, não podia de jeito nenhum, não podia. E aí, mas só que teve um dia que eu estava regando uma planta que tinha bem em frente, assim, em casa, e de repente quem sobe? A dirigente do Circo de Oração. Quando ela se depara comigo, ela olha para mim e ela pegou e falou assim para mim, falou assim, olha, diga a este homem que você é a menina dos olhos de Deus e que ele vai pagar o que ele está fazendo. Aí, é óbvio que eu não falei nada, né? É óbvio que eu falei, oxe, se eu falar isso para ele, ele vai arrebentar o outro olho e ainda é capaz que arrebenta a irmã, né? Sim. Eu falava, porque o homem era muito ruim mesmo, muito ruim mesmo. A própria família dele falava, gente, mas ele é muito ruim, ele é muito ruim. Então, assim, uma pessoa assim que se transformou, né? Ou seja, ou talvez a pessoa já era daquele jeito e só veio a se revelar, né? Enfim, eu sei que aí a minha família, eu não vinha aqui também, na casa da minha mãe, na casa da minha família. Às vezes meu pai ia lá, chamava, e eu tinha que ficar quieta, porque eu estava marcada. Essa minha visão do olho direito, tem uma mancha dentro da bola do meu olho, que é do murro que ele me deu, e o meu olho, ele salteou para fora. E hoje ele é normal, e assim, eu só tenho a agradecer ao Senhor, porque o Senhor não deixou ficar marcas no meu rosto, porque eu tinha muitas marcas no meu rosto. Muita, muita, amiga. Eu tinha muitas sequelas no meu rosto, muitas. E ao mesmo tempo que ele me batia, amiga, era uma coisa muito doentia, era uma coisa muito, muito diabólica. E eu tô contando esse testemunho aqui, e Deus, ele fala fortemente ao meu coração, amiga, que tem uma mulher que está vivenciando a mesma coisa que eu vivenciei. E Deus, ele está mandando eu te dizer para você reagir, para você agir. Eu demorei a reagir e agir, mas o Senhor está dizendo para você, ei, reaja, age. Porque tem coisas que é eu que tenho que fazer, tem coisas que é você que tem que fazer. Sim. Não é verdade? Tem coisas que nós temos que levantar e tomar atitude e fazer. Sim. Né? E esse homem, ele me violentava. Durante o tempo que eu vivi com esse homem, eu não sabia o que era fazer amor ou fazer sexo. Não, eu não sabia o que era isso. Porque esse homem só me violentava. A minha segunda filha, ela foi feita através da violência. E ele, tipo assim, era batendo e me violentando, E um dia, o meu cunhado, esse meu ex-cunhado, ele pegou e falou assim para ele, falou, vai ter uma campanha aqui na casa do irmão, do pastor José. Eu posso levar a Edilene comigo? Aí ele, não, que essa mulher vai fazer o que lá? Essa mulher não sabe orar, essa mulher não sei o quê, bebê. E naquela época eu já gostava de ouvir louvores e cantar. E até nisso eu irritava ele, porque ele falava que eu parecia uma taquara rachada, que eu tinha que calar a minha boca, mas ali no meu quietinho, ou quando ele saía para trabalhar, eu pegava e ligava. Eu lembro até hoje que era aquela rádio Atalaia, nem sei se ainda tem essa rádio Atalaia. Eu sei que Deus, ele me visitou por muitas e muitas vezes através da rádio Atalaia. E
Mas eu mesmo assim ficava indagada, eu falava, Deus, se o Senhor realmente existe, por que que eu estou vivendo tudo isso? O porquê disso? Porque assim, eu faço a comida certinho, eu lavo roupa certinho, eu passo, eu limpo a casa, eu faço tudo certinho, porque esse homem entra dentro de casa, porque assim, e ele só comia comida fresca. Eu tinha que fazer a comida bem pertinho da hora dele chegar, porque quando ele chegava, eu tinha que desligar o fogo e já colocar no prato para ele comer. Tinha que ser tudo fresquinho e tinha que ser pouco, porque não podia sobrar para outro dia, porque ele não comia comida velha. Tinha que ser tudo fresquinho. E eu fazia tudo certinho, de acordo com aquele homem queria. Tinha vez que eu batia a boca, tinha vez que eu batia a boca, porque tinha vez que o sangue ele subia. E com muita insistência, amiga, desse meu ex-cunhado, um dia ele deixou eu ir até essa campanha na casa do pastor José, que era ali do lado, né? E chegando lá nessa campanha, foi uma bênção. Eles me deram oportunidade para louvar, e eu falei, eu não sei louvar. Eu lembro que na época eu coloquei eles colocaram até um louvor cantado, né? Um hino cantado. E eu cantei em cima desse louvor, que ele falava assim: o segredo é louvar em meias lutas, é cantar enquanto espera. Era um hino da Lauriette. E eu cantava em cima desse louvor. E o louvor dizia que o segredo era você louvar. Louvar em meia luta, louvar em meia guerra, louvar em meia tempestade. E era o que eu fazia. Louvava ao Senhor em meio a tudo isso que eu vinha passando. E ali os pessoal, ninguém sabia. A única pessoa que sabia do que eu passava era esse meu cunhado e a família dele, que sabia o que eu passava. Mas a vizinhança em si, ela não sabia. A vizinhança em si não sabia do que eu passava. E Deus usou, e devido a muito, já tinha muito tempo, né? Já tinha quase que uns 4 anos que eu vinha passando por isso. Foi quando eu comecei a frequentar essa campanha na casa desse pastor. E um dia, Deus usou um pastor lá, que estava lá, não foi o pastor José, mas era um outro pastor que estava lá, e ele dizia para mim que Deus ia mudar a minha história, que era para mim continuar calada, que Deus ia mudar a minha história. Eu falava amém. Aí, amiga, quando eu chegava em casa, meu Deus do céu, eu falava, meu Deus, mas Deus falou que ia mudar a minha história, mas assim, sabe, o circo tava armado. Nossa, e ele vinha, me batia, me violentava, e aí, depois de passar mais 2 semanas, aí ele permitia que eu fosse de novo na oração com o meu ex-cunhado, e assim foi. Até que realmente um dia Deus pegou uma irmã colocou o dedo assim, sabe, direcionou o dedo assim no meu rosto e falou: ainda essa semana Deus vai dar um basta em tudo isso. E aí eu fui embora para casa. No outro dia, o circo pegou fogo de novo. Esse homem, ele veio para cima de mim. Ele me bateu muito, 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 muito nesse dia. E ele mesmo, nesse dia, depois dele me bater, ele mesmo me colocou para fora de casa. E eu sem ter para onde ir, uma família me acolheu, me deu respaldo, e nesse mesmo dia, ele rasgou todas as minhas roupas, né? E eu tinha pouco tempo que eu tinha começado a trabalhar, que ele tinha deixado, tinha acho que uns 5 meses que eu tinha começado a trabalhar, que ele também deixou eu trabalhar, mas deixou eu trabalhar para que ele pudesse ter acesso ao dinheiro, no tanto que eu não ficava com nada, o que eu recebia ia tudo para a mão dele. E aí ele mesmo me colocou para fora, ele mesmo me jogou para fora,
E aí essa família, eles me acolheram, eu fiquei ali na casa dessa família, só que assim, eu achando que a minha situação estava melhorando, né? E dentro dessa família, o pai dessa moça começou a me assediar também. Eu comecei a passar por apuros dentro dessa casa. E eu morria de medo de ficar sozinho com este homem. Tinha ele, a filha e 2 filhos dentro de casa. Mas o pai dela não tinha um pingo de respeito. No começo até me respeitava, depois começou a faltar com respeito. E em todo o tempo me assediando, sabe, tentando me pegar à força. E graças a Deus sempre chegava alguém na hora. E eu falava, meu Deus, o Senhor falou que a minha situação ia mudar. E eu vim parar aqui, e agora eu estou passando por essa situação de novo, eu estou vivenciando isso de novo. E aí, mais uma vez, lá vai eu, lá para a campanha, e eu falava, Deus, se o Senhor realmente existe, muda a minha situação, muda o quadro da minha vida. Porque da maneira que está, não dá. E eu tentei por várias vezes tirar minha vida, tentei várias vezes, assim, sabe, tentar colocar chumbinho na comida do meu ex-marido, para acabar com o sofrimento, para acabar com essa dor. Mas graças a Deus o Senhor não permitiu que eu viesse a fazer nada disso, né? Para que eu não viesse sujar as minhas mãos com sangue. Glória a Deus que o Senhor, Ele me livrou em meio a tudo isso, né? E mais uma vez o Senhor, Ele falou comigo. Deus, Ele falou comigo que por esses dias Ele estaria mudando o meu cativeiro. E aí eu fui trabalhar, e aí nessa época também foi aonde, durante 5 anos, usando só saião, brusão, que as minhas brusas tinham que ser tudo até aqui, porque ele não deixava eu mostrar nada, 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 nada do meu corpo, era só o pé e um pedaço do braço e a mão, né? De resto, nada poderia mostrar. E quando tudo isso aconteceu, foi aonde eu comecei a usar a calça, né? Porque a moça me emprestava. A única coisa, roupa que ela tinha era a calça para me emprestar, para mim ir trabalhar. E foi aonde eu me libertei da doutrina do homem, né? Porque tinha naquela época era mulher tem que usar saia, mulher tem que ser isso, mulher tem que ser aquilo, né? Então foi aonde eu me libertei da doutrina do homem também. E comecei a usar calça para mim trabalhar, que essa moça ela me ajudou, né? Me emprestou essas roupas para mim estar indo trabalhar. E eu trabalhava para uma advogada. E um dia eu cheguei lá e ela viu que eu estava diferente, estava de calça tal, e aí na outra semana tal, e ela começou a olhar para mim e ver que tinha algo diferente, né? E ela chegou até a mim e perguntou, oi, Edilene, você tá diferente, tal, assim, assim, assim. Aí eu contei para ela, eu falei, olha, passei por isso, por isso, por isso. Me separei, meu marido me colocou para fora, eu vivi uma vida assim, assim, assim. E ela falou assim, meu Deus do céu. Aí eu falei para ela que eu precisava alugar uma casa, que onde eu estava também não estava dando mais certo, não tinha como eu ficar lá. E só que eu falei para ela que eu não tinha dinheiro. E imediatamente essa minha patroa, né, a Eliette, não esqueço dessa mulher nunca, que essa mulher foi um canal de Deus na minha vida também. E aí essa mulher, ela pegou e me deu o dinheiro, amiga, e eu aluguei um cômodo, um daqui me deu um colchão, o outro dali me deu uma coberta, o outro ali me deu um fogãozinho velho, depois, de repente chegou uma geladeirinha velha, e essa geladeirinha, minha filha, que ela parecia mais, era um trator dentro de casa, e mesmo assim, eu, glória a Deus por isso, né? Glória a Deus que tem esse trator, e aí eu fiquei ali alguns meses, né? Consegui alugar esse cômodo alguns meses ali, e continuei indo para a igreja, eu não parei.
Eu não parei. Eu acho que se eu me afastei da presença de Deus, eu acho que foi cerca de 6 meses, que eu acho que eu não chegou nem a ser um afastamento, porque era um vazio tão tremendo, tão uma coisa tão assim, que eu falava, não, eu preciso ir para a igreja, eu preciso ir para a igreja, eu preciso ir para a igreja, porque sem Jesus não dá. E continuei ali na presença de Deus, continuei buscando a presença de Deus do meu jeitinho, né? Até então eu não entendia muita coisa ainda, e continuei buscando a Deus ali, do meu jeito. E aí, mais uma vez, Deus ele vem falando que ia mudar o meu cativeiro, né? E aí eu fui mais uma vez na casa desse pastor José, era campanha de oração de noite, né? Como eu tenho saudade dessas campanhas de noite nos lares. Meu Deus do céu, era coisa linda, era coisa Muito linda. boas, né? Deus, ele... Nossa, muito boa, amiga, muito boa. Eu tenho muitas experiências, né? Então, assim, tudo isso que me aconteceu foi frequentando essas campanhas nos lares, esses trabalhos de oração nos lares, né? Eu lembro que era até das 10 à meia-noite lá, era das 10 à meia-noite. Eu levantava acho que 4h30 para trabalhar, mas mesmo assim eu ia nesses trabalhos, né? E mais uma vez Deus ele veio falando que ia mudar o meu cativeiro por aquela semana. E aí eu fui, no outro dia eu fui trabalhar, né? E aí a minha patroa pegou e me chamou e falou assim para mim, falou: Edilene, você tem móveis? Eu falei assim, não, claro que não. Devido a tudo que me aconteceu, eu moro só em um cômodo, assim, 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 assim. E ela pegou e falou assim para mim, pois então, você alugue uma casa maior, porque esses móveis aqui são todos seus. Eu fiquei assim, parada, olhando para ela, eu falei, como assim? Ela falou, é isso mesmo que você está ouvindo. Todos esses móveis aqui é seu. Aí eu falei para ela, falei, mas eu não tenho dinheiro para alugar uma casa maior. Ela falou, procura a casa, vê o valor e me fala, porque eu vou te dar o dinheiro para você alugar essa casa maior, porque esses móveis aqui é seu. Eu não vou vender, eu não vou dar para outra pessoa, esses móveis aqui é seu. Amém. Mais uma vez, Deus ele mudou o meu cativeiro. Mais uma vez, Deus ele mudou meu cativeiro. E eram uns móveis muito bonitos, que assim, tem até hoje alguns desses móveis, né? Tem lá na casa da minha mãe aquela mesa enorme, né? Com aquelas Linda. cadeironas, madeira, né? Chique. Faz parte dessa, foi coisa chique o que Deus fez. E Deus usou essa mesma patroa para me vestir, para me calçar. Foi aonde eu comecei a me arrumar, sabe? A única coisa dela que não servia em mim era sapato, né? Mas aí Deus começou a preparar o sapato e ela me vestiu, ela montou o meu guarda-roupa, ela montou o meu armário, ela me deu cerca de uns 3, 4 aparelhos de jantar, ela me deu talheres, porque ela tinha casado e ela tinha ganhado muita, 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 muita coisa. E ela falava que ela não tinha para quem dar, então ficou lá dentro do apartamento lá, então tinha um quartinho lá que tinha um monte de coisa que era de quando ela tinha ganhado do casamento. Ela tinha, só não E sabia, né? Era para você. Era tudo para você. exatamente, exatamente. E é o que eu falei no começo, né? Eu falei assim, a gente vê aqui, ó, a gente vê isso aqui, né? Nosso Aqui na Deus minha vê frente além. tem um vasinho de flor, né? Onde está o celular apoiado. Mas o nosso Deus, ele vê atrás do vaso. Deus, ele vê atrás, Deus, ele vê além. Aleluia. Deus, ele vê além. Ei, você que está aí me ouvindo, Deus nessa noite ele está vendo além. O que Deus ele tem preparado para você que está nessa live hoje é coisa grande, é coisa linda o que Deus ele está preparando. Aleluia. Por isso que Deus ele está dizendo que mês de janeiro ele está dando armas. Aleluia, está nos dando estratégia. Aleluia, para nós saber lidar com as situações, Glória a porque Deus. tem situações que te levam à maldição, tem situações que vai te levar para o fundo do poço, mas tem situações que se você estiver com as armas certas na mão, ela vai te levar à bênção, ela vai te levar às vitórias. Verdade.
Glória a Deus. Verdade. Então, o mês de janeiro é mês que Deus, Ele está nos dando estratégia Amém. para a gente lidar com as situações, porque o dia mal, ele vem, amiga, ele vem para todos. Para todo O mundo. dia mal, ele chegou, aleluia, para essa mulher, para Abigail. O dia mal chegou para ela e ela era uma bênção, ela era uma mulher sábia, ela era uma mulher que fazia tudo certinho, mas o dia mal chegou para essa mulher. Mas ela tinha essa reserva, ela tinha, sabe, reserva, o que quer dizer para mim e para você? É vida com Deus, aleluia, é vida de oração, é vida de clamor, é vida de palavra, aleluia, porque é a palavra de Deus que nos leva ao caminho da vitória, é a palavra de Deus. Então, se eu e você tivermos firmado na palavra de Deus, Deus, ele tem vitória para mim e para você. Amém. E Deus, ele mudou, amiga. Deus, ele mudou o meu cativeiro. Amém. Essa mulher, ela me vestiu. Essa mulher me deu de tudo. Deus, ele montou. Deus usou a vida dessa advogada para montar a minha casa. Ela foi um canal de bênção, né, na sua vida. Foi um canal de bênção de Deus na minha vida. Foi coisa linda. Foi doloroso tudo que eu passei, foi. Quando eu escuto história de mulheres que passaram mais ou menos o que eu passei, por violência sexual, por ter apanhado, e eu vejo que ela... Eu fico triste, sabe? Eu fico triste porque nós temos que reagir. Nós temos que reagir, porque o nosso Deus, ele tem algo maior para nós. E eu falo, meu Deus, como Deus, ele me ama. Como Deus, ele me ama, porque eu venho de uma trajetória, assim, de enfermidades, né, de tudo. Porque, como eu disse para você, né, eu era gêmeas, né, a minha irmã, Edileuza, ela era... bem, ela não era uma pessoa doente. Quem era doente era eu. Quem era doente era eu. De repente, eu fico boa, saio do hospital e do nada a Edileuza vai, a Edileuza ela não volta. Eu já tive 3 pneumonia, 2 broncopneumonia. Era para mim ter um problema grande, enorme no pulmão, mas eu não tenho. E eu vejo assim, sabe, o trabalhar de Deus assim Cuidado, na minha vida. Né? O cuidado de Deus, assim, na minha vida. Aleluia. É coisa linda. É coisa linda. E Deus, ele muda situações. Talvez você que está aí me ouvindo, talvez você não está mais suportando essa situação, talvez você está oprimida, você não está mais aguentando, mas o Senhor está dizendo que Ele é contigo e que Ele vai mudar essa situação. Aleluia, só depende de você reagir. Aleluia. Depende de você agora reagir, busca Deus, se consagra, aleluia, ora mesmo, busca a presença do Senhor, porque Deus, ele tem mudança. Deus, ele tem mudança para mim, para a sua vida. O que Deus, ele fez na minha vida foi coisa linda. Foi coisa linda. Meu ex-cunhado, hoje ele olha para mim e fala, quem te viu e quem te vê. Coisa linda, né? Esse dia eu fui levar a minha filha ali na casa dela, porque ela mora ali em cima da casa do pai dela. E uma vizinha que também presenciava tudo, embora ela não era evangélica, não conhecia a palavra, ela sempre me incentivava, ela falava, menina, pelo amor de Deus, reage, sai dessa vida, sai dessa casa, sai desse meio. Só que assim, eu tinha medo, na realidade eu tinha medo do quê? Eu tinha medo de eu sair, porque ele ameaçava, falava, eu vou atrás da tua família, eu vou fazer isso com a tua família, você não vai ver mais seus filhos, e que não sei o quê. Então, havia aquela opressão sobre mim, e eu tinha medo de sair. Então, o que eu comecei a falar? Comecei a pedir estratégia para Deus, falar, Deus, me dá estratégia. E quando Deus falava para mim se calar, irmã, era doido demais quando Deus falava se cala.
Parece que quanto mais eu me calava, mais ele me batia. Parece que quanto mais eu me calava, mais ele me violentava. E mesmo assim, eu me calava. Aí meu cunhado sempre falava assim, se Deus está mandando você se calar, é porque Deus ele já está agindo. E a minha lágrima só caía quando ele falava isso. As minhas lágrimas só caíam. Por quê? Porque às vezes é muito fácil, né? A gente falar para a pessoa que Deus vai mudar a situação dela quando não é ela que está vivenciando aquilo, né? Sim, com Não é, amiga? certeza. É difícil, né? Talvez, se alguém tivesse chegado até Abigail e falado, olha, deixa isso pra lá, você não vai não, fica aí no seu canto, entendeu? Deixa Davi vir, porque o que Nabal fez não foi certo, então deixa... É um Já problema pensou dele, ele se que resolva, né? isso ele que resolva? Já pensou se ela fosse ficar parada esperando que isso viesse a acontecer? Viria a acontecer, né? Iria acontecer. Iria acontecer o pior. Então, o que eu vejo é que se eu tivesse abrido a minha boca, tivesse debatido tudo, talvez eu não estaria aqui, ou talvez um dos meus não estaria aqui. Por quê? Porque o homem, ele era ruim. Ele era ruim, o homem era ruim, muito ruim, né? Juntava a ruindade dele com a liberdade que ele dava para Satanás utilizar da vida dele e fazer o que ele fazia, né? Então o homem era muito ruim. Então, durante algum tempo, durante alguns meses, Deus vinha falando para mim se calar e eu me calei. E foi aonde Deus ele começou a trabalhar. Eu me calava, não debatia com ele, mas quando ele saía para trabalhar, eu ligava lá na rádio e começava a louvar. O segredo é louvar em meio à luta, o segredo é adorar enquanto espera, né? Então, assim, eu continuei assim, louvando ao Senhor, e Deus ele foi trabalhando em meio a tudo isso, né? Talvez ao olhar de muitos, nossa, mas que situação que foi, que aconteceu, né, para que Deus ele viesse entrar. Mas hoje eu vejo o quanto o Senhor ele me ama, o quanto eu sou preciosa para o Senhor. Hoje Deus ele realmente mudou meu cativeiro de vez. Eu falo de vez por quê? Porque, como eu falei, eu venho de uma trajetória, né, de enfermidades, de situações, de afrontas, de levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai. E hoje, Deus, ele mudou a minha história, como Deus, ele mudou a história de Abigail, né? Porque depois de tudo isso que ela passou, depois de tudo isso que aconteceu, né? Quando ela retorna, ela vê que Nabal que ele ainda estava embriagado, então ela falou: "O que eu vou me calar, porque com bêbado Isso. ninguém discute, Ela né? espera Deixa eu passar ficar o na efeito minha, da na hora bebida. certa". Isso, na hora certa você abre a sua boca para falar. É. Na hora certa, Deus está dizendo: ei, na hora certa, eu vou Tem uma falar coisa para que eu você. gosto de falar sobre isso, que é assim: ser sábia não é entrar muda e sair calada. Ser sábia Sim, não é entrar muda e sair calada. É saber a hora de se pronunciar. Ser isso, sábia é saber a exatamente. hora de se pronunciar. Saber fazer bom uso Exatamente. da sua oportunidade de fala e também das palavras, né? Saber como Verdade, se verdade. expressar. Geralmente, quando a gente se pronuncia na hora certa, a gente põe fim na conversa, a gente cala o Sim, inimigo, a gente cala o verdade, adversário, né? Quando você fala e ao invés da coisa se resolver, ela começa a render, alguma coisa está errada. Alguma coisa está sim, errada. Né? É sinal verdade. de que muito provavelmente você deve se calar. Verdade, verdade. E ela foi muito sábia, né? Então ela esperou passar tudo isso
e ela falou para ele tudo que havia ocorrido, né? Ele, né, ficou irado, né? E Deus, ele fez justiça. Deus, ele fez justiça. Então, o que Deus, ele está dizendo para mim e para você nessa noite, ei, não queira fazer justiça com as suas próprias mãos, porque muitas das vezes eu queria fazer justiça com as minhas mãos. E Deus está dizendo, ei, não faça justiça. Não queira fazer justiça com as suas mãos, não queira fazer justiça com a sua fala, porque às vezes até a nossa fala a gente quer fazer justiça com a nossa fala. Então Deus está dizendo, ei, não queira fazer justiça, porque eu vou pelejar, eu estou pelejando, eu vou fazer na hora certa. Aleluia. Porque tudo tem um tempo determinado para Deus. Tudo tem um tempo determinado. Tudo tem um tempo. Então, e aí se passou aqueles 10 dias e Nabal veio a morrer. O que eu acho lindo é quando Davi, ele toma ela Por para esposa. ser a sua esposa. Sim, sim. Eu fiquei Ela se imaginando. destacou, né? Deus. Pela sua Sim, sabedoria. Ela se destacou. sim, exatamente. Falo, meu Deus, Deus mudou o cativeiro da mulher, que ela casou com um rei. Verdade. E Verdade. ela virou uma rainha, uma princesa. Destacou pelo motivo certo, né? Da forma correta, Exatamente. né? Não foi por Exatamente. Deus. sedução ou por qualquer coisa do Não, gênero, né? Foi não, pela não, não. virtude, né? Foi pela virtude. Exatamente. Exatamente. E eu falo, meu Deus, que história linda, que história linda. E ela casou com Davi. Ai, que coisa linda. Coisa linda. Deus, ele mudou. Deus, ele mudou a história. Deus mudou o cativeiro de Abigail. E tudo isso pela obediência, sabe? Ela foi uma mulher obediente também, sabe? Ela não só foi sábia, ela foi obediente. Então, tudo isso conta nas nossas vidas, né? Tudo isso conta. Então, assim, foi coisa tremenda que Deus, ele fez. E Deus, ele fez isso na minha vida também. Deus, ele mudou meu cativeiro. Deus, ele mudou. Hoje eu tenho um marido que me ama. Hoje eu tenho um marido que me respeita. Hoje eu tenho um marido que, se eu falar assim, olha, amor, hoje eu quero descansar, ele me respeita, ele entende, então bora descansar, deita aqui no meu peito, bora descansar, bora dormir, né? Hoje eu tenho um marido que leva café na cama para mim. Então, assim, quando eu vejo todas essas coisas, eu falo, meu Deus, como Deus, ele me ama, né? O cuidado de Deus, assim, para minha vida, sabe? Sim. E eu tenho muita gratidão a Deus, amiga. Muita, Amém. muita, muita, muita. Amém. Sabe? Nem sonho passa pela minha cabeça de abandonar o meu Deus, sabe? Porque, assim, o que ele fez na minha vida, Coisa só eu linda, né? mesmo sei. Só eu sei, amiga. Só eu sei na pele, só eu sei mesmo na pele o que Deus, ele fez na minha vida, sabe? Então, assim, Deus, ele me honrou, sabe? Outra hora eu olhava para esse meu esposo e falava, meu Deus, será que vai vir alguma coisa boa daí? Será que realmente virá alguma coisa boa daí? Né? E aí Jesus, não, tem coisa boa, vem coisa boa sim, vem coisa boa sim, é só esperar. É só esperar. Então, agindo com sabedoria, né? Deus dando estratégia. Então, hoje, Deus, ele me concedeu essa bênção, né? Deus, ele me concedeu essa bênção. Amém. E estou muito feliz com tudo que Deus, ele tem feito na minha vida. E vai fazer na vida de muitas pessoas que estão nos ouvindo Amém. essa Eu noite. creio. Eu creio. Deus, ele vai fazer, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Fiel para terminar. Ele é fiel para terminar. E tem muitas pessoas que estão nos assistindo que Deus, ele começou a obra na sua vida e você acha que essa obra ela não vai terminar, porque você acha que o que você está passando é tão dolorido, tão horrendo, que você acha que você não vai suportar. E Deus está dizendo, você vai suportar sim, porque Deus, ele está contigo. Amém. Deus, ele está do seu lado.
Aleluia. E você vai passar por esse vale e você vai contar o testemunho, você vai contar tudo aquilo que Deus ele tem feito, você vai glorificar o nome do Senhor, porque Amém. Davi ele glorificou a Deus, né? Quando Abigail ela chegou até ele e fez ele ouvi-la, né? Ele glorificou a Deus, né? Porque ela falando tudo aquilo, ele viu, ele reconheceu, falou, olha, é mesmo, né? Ainda bem que eu não sujei as minhas mãos, ainda bem que eu não fiz coisa tal, né? E ele glorificou ao Senhor. Então eu e você vamos glorificar o Senhor. Por quê? Porque o Senhor, ele está começando, aleluia. O Senhor, ele está começando, o Senhor, ele ainda tem muito mais. O Senhor, ele tem muito mais. Olha, nós estamos no mês de janeiro, né? Ei, amiga, até dezembro, isso tem muita coisa para Deus fazer. Meu Deus. Tem muita coisa para Deus fazer e Ele está falando que Ele vai fazer. Se eu e você, se eu e você estiver na obediência, aleluia, na presença de Deus, aleluia, com as armaduras certas, com as ferramentas certas, aleluia, com a reserva certa, Deus ele vai fazer até dezembro. Deus ele tem muita coisa para fazer. Eu creio. E ele vai fazer. Eu creio. Ele vai fazer, amiga. Ele vai fazer. Eu creio. Porque o nosso Deus ele é bom. Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. É tremendo, é tremendo. É tremendo. O Senhor o tempo todo tenta nos mostrar o quanto Ele nos ama, né? O quanto Ele espera que nós venhamos a perceber a grandeza daquilo que Ele está sempre pronto a nos oferecer, né? Sim. Faltam-nos palavras, na verdade, para falar sobre o amor de Deus, né? Verdade, amiga. Verdade. É coisa linda. Foi isso que Deus ele colocou no meu coração, amiga. Amém. Essa passagem, né, de Abigail, né? E o meu testemunho. Amém. Sabe? E é difícil, né? Claro, a gente sabe que com situações certeza. que não é fácil, né? Com certeza. Não é fácil a gente falar, não é fácil a gente se expor, Sim. mas hoje eu sou uma pessoa curada. Em tudo isso hoje eu sou curada, e porque eu perdoei também, né? A gente tem que perdoar. É importante, né? Sim, talvez a pessoa vai falar, meu Deus do céu, a mulher passou por tudo isso e ainda conseguiu perdoar. Vida que sim, segue. Porque quando nós... Sim, quando nós estamos na presença de Deus, Deus ele vai nos dando sabedoria, sabe? E o perdão, ele traz a cura. O perdão, ele traz a cura. Então, eu precisava remédio, ser né? curada. Sim, eu precisava ser curada. Então assim, para mim ser curada, eu precisava perdoar. Sim. Então, eu tive que perdoar. Eu tive que perdoar para que hoje eu viesse ser curada e para que hoje é que eu tô contando isso. Porque hoje e a madrugada, e você vê, a madrugada acorda, dorme, Deus, é isso mesmo. E Deus falava assim, porque hoje você está curada. Amém. Você já pode falar sobre isso, né? Sim, sem trauma, sem dor, né? Sem dor, porque você foi restaurada, né? Sim, exatamente. E as minhas lágrimas não é pelo que eu passei, não. As minhas lágrimas de hoje é pelo que Deus ele fez, né? Sabe, você tocou num ponto que eu vou até aproveitar o gancho para comentar aqui com vocês, né? Eu já li muitas vezes e li como sendo citação de pessoas estudadas, instruídas, né? Não era uma citação de alguém que leu e saiu reproduzindo. Eram citações de pessoas que tinham embasamento, né, para poder falar sobre isso. E as citações diziam mais ou menos assim, que quando você não consegue falar de uma situação sem chorar, é porque você ainda não foi curado. E eu, particularmente, eu não consigo concordar com isso, sabe? Eu acho que cada caso é um caso, né? Eu acho que, às vezes, a pessoa chora porque é uma narrativa intensa, então ela se emociona, né? Ela revive por alguns instantes
Eu acho, isso aqui é a minha opinião, né? Não estou dizendo que é o que a Bíblia diz, eu estou dizendo que é Sim, o que eu penso, né? Eu sim, acho que, dada a intensidade da trajetória da pessoa, ela vai se emocionar novamente, né? E vai sim, chorar, mas não necessariamente porque ela ainda não foi curada, né? Eu mesma, às vezes, falo de situações pelas quais eu passei e choro, mas não porque eu tenha mágoa, não porque aquilo ainda me fere, não sim, porque aquilo ainda dói, não, apenas porque eu tenho memória, né? Afetiva, sim, olfativa, sabe? Então, eu vou me emocionar e, eventualmente, eu vou chorar. E, às vezes, é como você falou, são lágrimas de gratidão. Quando você para sim, pensar na dimensão do que Deus fez na sua vida, verdade. né? Na grandeza, vamos dizer assim, sabe? Do livramento, né? Que o Senhor te deu. Quando você para pensar no que Deus já fez, geralmente você chega à conclusão de que a situação era muito pior do que você pensava, né? E você só escapou com vida, você só está aqui hoje para contar essa história porque o Senhor estava lá, mesmo quando você não via, mesmo quando você não ouvia, mesmo quando você não se sentia, mesmo quando você se sentia completamente só, né? E aí eu pergunto, como não se emocionar com isso? Como não? É verdade, Né? Como não? verdade, Impossível. Impossível, né? Eu, pelo menos, verdade, penso amiga. assim. Talvez eu esteja errada, né? E se eu estiver, que o Senhor me corrija e me ensine o certo. Mas eu penso que é desta forma. Eu penso que nem sempre a pessoa chora porque ainda dói, não. Ela chora porque ela entende a Não, grandeza do que Deus fez por ela, né? Assim como é o seu sim, caso essa sim, noite. Pode sim. continuar, amiga. Então, Fica à assim, vontade. realmente, meu choro hoje é de gratidão mesmo, porque você falou, eu achei que, assim, eu não iria conseguir, né, eu não iria conseguir passar por tudo isso, né, eu falo, meu Deus do céu, por muitas das vezes eu achava, eu falava, meu Deus, eu não vou conseguir ver meus filhos crescerem, né, porque eu pensava, a qualquer momento esse homem ele vai Você se ceifar a sente minha vida, condenada, né? né? Parece uma Sim, coisa certa, a exatamente. morte parece uma coisa certa, né? O Exatamente. fim Sim, parece uma sim, coisa certa, né? sim. Aí então assim, hoje eu tô aqui, né? Já vivenciando outras bênçãos do Outra Senhor, realidade, tantas né? coisas, né? Outra Hoje você vive uma outra realidade, né? realidade. Então, assim, é choro de gratidão. Falo, meu Deus, como o Senhor me guardou, né? Porque a gente vê, se a gente ligar a televisão, liga lá e coloca lá no set que você Sim, vai vivenciar bastante sim. situações, né? Que Todos os não, dias são mulheres que não, noticiados feminicídios, isso, né? exatamente, exatamente. Então, assim, eu tenho uma gratidão ao meu Deus, assim, fora do normal, fora do normal. Amém. Por tudo que ele tem feito, amiga, por tudo que ele tem feito, né? A enfermidade também que eu passei, da trombose, né? Quantos aí depois, na mesma época que eu, tiveram a mesma coisa? Não foi nem a Morreram mais e nem a disso. menos, foi a mesma coisa. E morreram disso. E eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor, porque realmente, como diz lá em Filipenses, aquele que começou a boa obra aperfeiçoará. Amém. Então eu estou aqui porque ainda tem muita coisa, né? Glória a Tem muita Deus. coisa. Eu acredito que Deus ele tem muita coisa ainda, amiga. Eu E eu tô acredito aqui para também. viver isso. Eu tô aqui para viver Amém. isso, né? Tem um louvor que fala quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, tua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele nunca houve, não haverá.
Então, meu Amém. Deus, Ele é fiel. Ele é fiel, passará céus e terra, mas a palavra dele não vai passar. E aquilo que ele Jamais, tem né? para minha vida, e aquilo que ele tem para sua vida, amiga, vai Amém. cumprir, ele vai cumprir, Eu ele vai creio, cumprir. nós Você que cremos, está me nós assistindo, sim, você que cremos. está me assistindo, o Senhor, ele vai cumprir tudo aquilo que ele tem prometido na sua vida. Independente daquilo que você está passando, porque se você está aí nos assistindo, se você está aí nos ouvindo, aleluia, tenha certeza que Deus ele preparou esse dia para você ouvir mais uma vez que aquilo que ele tem na sua vida ele vai cumprir. Amém? A vitória é certa Amém. em nome de Jesus. Mês de janeiro. Toma essas armas na sua mão. Glória a Essa Deus. estratégia. Deus está dando Amém. estratégia. Deus está dando armadura. Armadura nova. Armas novas para gente, como a gente lidar com as situações. Porque virão situações, mas o Senhor nos dará sabedoria e entendimento Eu para lidar creio. com Tomo todas elas. posse em nome Amém, de amiga? Jesus. Não existe Que melhor Deus abençoe. estrategista do que o nosso Deus, né? O nosso E Deus, ele sim, não é só o sim, sim. maior, ele é o melhor Ele é o estrategista melhor. que existe, Ele é o né? melhor. Então, ser Ele é. instruída por ele é vitória certa, né? Sim, Contanto que sim, nós sim. venhamos a ouvir e a dar ouvidos, né? E a prova de que nós Isso estamos mesmo. dando ouvidos é seguir a sua instrução, que vai nos levar, né, à libertação, à restauração, à mudança, seja qual for Sim, a obra que Deus está fazendo em nossas vidas, nós já sabemos que ela é boa, né? E que para o sim, Senhor sim. não termina quando acaba, só termina quando fica perfeita. Então, nós Isso já mesmo. podemos contar com a vitória, não é, minha amiga? Eu te amo Sim, minha muito, viu? amiga. Eu também te Obrigada amo. por se Me permitir te ser o amo, te arauto amo, de te amo. Deus em favor das nossas vidas. Deus seja louvado pela sua coragem, porque existem algumas experiências, né, que É, nós testemunhamos e que, como você falou, nos expõem demais, né? Eu mesma, apesar sim, de ser sim. sua amiga há tantos anos, não sabia da extensão, né, de tudo isso que você É passou. E assim, verdade. isso só faz com que eu admire ainda mais você, sabe? Com que eu louve ainda Amém. mais ao Senhor pela sua vida, né? Fica claro para mim, né? Tudo que você passou, né? Todos os livramentos que o Senhor te deu para que você chegasse até aqui e fosse a pessoa que você é. Então, valeu a pena cada lágrima que você derramou, valeu a pena cada Sim, murro que você sim, levou, valeu a cada pena. tapa que você levou. Claro que isso não é uma apologia ao que aconteceu Não, de não, modo nenhum, né? Eu vou me pronunciar não, daqui a pouco de jeito sobre isso e maneira. vocês vão entender. Então, pelo amor de Deus, fique aí até o final para depois não sair dizendo aquilo que não é É, verdade, né? Mas, enfim, eu louvo a Deus pela sua vida, é só o que eu posso dizer, sabe? Louvo a Deus por você ter amém. superado tudo isso, louvo a Deus por você estar vivendo um novo tempo, louvo a Deus pela sua nova Glória a Deus. realidade e que isso tudo seja Amém. felicidade para você e para sua casa. Você merece. Você é uma guerreira, você é Amém. muito valente, sabe? Sou grata ao Senhor por ser amiga de uma pessoa como você, viu? Que Deus te abençoe Amém. muito, cada Amém. vez Que mais, Deus te tá abençoe bom? também, amiga. Te amo, você sabe que eu te amo demais. Eu Que Deus sei. abençoe, né? Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor ao coração de todos vocês. Amém? Possa falar melhor, não, possa continuar falando, porque Continuar, ele isso. falou, que ele possa Deixa eu continuar ajeitar aqui, né? falando. Que Deus possa Deus continuar usou você falando. poderosamente, né? Nós Amém. ouvimos o Senhor em sua voz, né? Você Amém. fez a narrativa, mas quem falou foi Deus, né? Então o Senhor vai Amém. continuar falando nos nossos corações. Gente, eu preciso falar Eu uma coisa para creio. vocês antes de eu me despedir dela rapidamente, tá? É assim, em todo tempo, Deus cuida de nós, mas para isso, Deus precisa usar pessoas, né? Eu tenho Verdade. duas amigas que fizeram parte da minha história por muitos anos. A primeira foi a Leila.
né? A Leila me conheceu em um tempo que eu estava saindo de uma depressão, eu estava muito magra, muito abatida, meu cabelo sem comentário. Se alguém tiver alguma foto desse tempo, queime, em nome de Jesus, tá? E ela cuidou do meu cabelo, né? Ela trabalha com alongamento, a Leila cuidou do meu cabelo por muitos anos. Aconteceu que, por último, agora, ela teve uma situação em sua vida e que ela não pôde estar trabalhando. E aí eu pensei, o que será de mim agora? Aí o Senhor foi e trouxe a Edilene, né? E eu estou aqui, olha, divando para vocês, Linda! sabe? Cheguei na casa Linda. dela, Miss, e saí diva, né? Então eu quero agradecer ao Senhor pela vida dela, ela tem mãos de fada. Linda, Se você tiver interesse, procure a serva do Senhor, porque nós temos que nos abençoar, irmãos. Vou pegar esse gancho, é verdade. tá? Nós temos que nos abençoar. Se você tem uma amiga que faz a unha e faz bem, faça com ela. Se você tem uma amiga que faz cabelo e faz bem, faça com ela. É lógico, se a pessoa não é uma boa profissional, eu não vou dizer a você que faça, porque amizade é amizade, certas coisas à parte. Mas eu estou falando, assim, de pessoas que você sabe que trabalham bem, né? Seja uma bênção na vida dessa pessoa. Porque, olha, ela está sendo uma bênção na minha vida. E, de alguma maneira, eu espero estar tendo uma bênção na vida dela, né? Vamos abençoar uns aos outros. A Bíblia diz que primeiro os da casa, primeiro os domésticos da fé. Significa que antes de você pensar no profissional lá da Conchinchina, sabe? Você tem que lembrar daquele profissional que está perto de você. Às vezes a pessoa vai num salão, paga R$ 600 por um corte, mas não quer pagar 150 por um alongamento, 250 por um alongamento, né? Sendo que se trata de alguém de seu conhecimento, de seu círculo de convivência. Então, vamos abençoar uns aos outros, né? Vamos nos preocupar mais em ser bênção do que em ser abençoado. Porque a pessoa mais abençoada que existe é aquela que é uma bênção. Tá bom, gente? Obrigada, minha amiga. Te amo sempre. Amiga, que Deus tá abençoe, bom? que Deus abençoe, que Deus abençoe todos vocês que estiveram Amém. até agora conosco também, né? Ai, que bênção. Nega, você tá linda. Você Obrigada. Tá, então, da galáxia. sabe, parte disso eu devo a uma amiga muito competente, sabe, assim, uma pessoa muito de Deus, assim, com as mãos ungidas, colocou a mão aqui, sabe, assim, e prosperou. Olha eu aqui, linda de bonita. Mas, né? Então, mas Coisa a sua boniteza ajuda também, né, amiga? A sua boniteza ajuda também. Né? Obrigada, que viu? Deus abençoe, amiga. Deus abençoe. Beijo. Tá? Eu louvo a Deus pela sua vida também. Amém. Você é bênção na minha vida, você é bênção no meu ministério. Tá? Amém. Eu só tenho gratidão, só gratidão por tudo que você fez por mim também. E ainda tem feito e ainda vai fazer, né, amiga? Em nome ainda vai de fazer. Jesus. Já né? combinei com ele, vou viver 100 ainda anos. Vai fazer. Entendeu? É, Você é canal de bênção isso, porque... por muito tempo. Porque quem tem, ó, como eu disse da outra vez, quem tem amigo não morre coxo, né? Não morre coxo. Então. Verdade. Disse tudo. Disse tudo. Quem tem amigo não morre coxo, tá bom? Isso aí. Beijo, lindo. Minha amiga. Deus Beijão. abençoe. Fica com Deus. Tchau. Um abraço do meu Marcos, tá? Tá bom, beijo. Gente, foi isso, né? Nossa primeira live do ano, coisa de Deus, coisa maravilhosa. Deus nos ensinando, Deus nos exortando, Deus nos encorajando. É o Senhor falando para mim e para você que nós temos que reagir àquilo que está nos acontecendo. Significa que o Senhor está pronto para mudar a nossa realidade, para agir nas situações que nos oprimem, mas que nós precisamos também nos levantar. Nós precisamos protestar a todas as coisas que estejam nos acontecendo e que estejam nos destruindo, ou que estejam comprometendo o plano de Deus, o propósito de Deus, o chamado de Deus nas nossas vidas. Como vocês sabem, eu tenho o costume de arrematar a palavra, e aí, bem rapidamente, eu vou dizer para vocês algumas coisas, tá bom? Primeiro, nós vamos pedir ao Senhor que nos ajude a ser como Abigail. Abigail foi uma mulher que com sabedoria conseguia tudo o que queria. Vou dizer de novo, Abigail foi uma mulher que com sabedoria conseguia tudo que queria.
Então, bora pedir sabedoria para Deus. Se não tem, ainda não é o fim. Se você não tem, ainda há solução, ainda tem uma saída. Peça ao Senhor, consulte a Deus no seu coração, coloque a Deus a sua necessidade em oração, e Deus vai fazer com que você se torne uma pessoa sábia. O Senhor vai dar para você a sabedoria que você precisa para alcançar aquilo que você deseja. Abigail foi uma mulher que se conduziu com sabedoria do começo ao fim. Não dá para entrar em detalhes, mas eu acredito que puxado o novelo foi através da palavra que o Senhor trouxe por meio da pastora Edilene. É só você agora se permitir se dar ao trabalho de ir lá, ler o texto, consultar a história e entender como foi que Abigail alcançou a vitória, tá bom? Quero dizer também para vocês uma coisa que eu sempre falo para os meus amigos, para os meus conhecidos. Presta bem atenção no que eu vou dizer agora, tá bom? Nunca ore dando nome aos bois. Nunca ore dando nome aos bois. Vou explicar, tá? Às vezes a gente faz assim, na hora da necessidade, a gente lembra de uma pessoa que a gente conhece, que a gente sabe que tem condições. Aí a gente ora, ai, Senhor, toca no coração do fulano, inclina o coração do fulano, abre o coração do fulano, mostra para o fulano a minha necessidade, faz ele vir me abençoar. Não, de jeito nenhum. Olha, é assim, Senhor, eu preciso ser socorrida. A quem o Senhor vai usar, eu não sei. Contanto que o Senhor use alguém, estou satisfeita. Por quê? Porque às vezes, aliás, quase sempre, Deus usa pessoas que a gente nem imagina. E digo mais, tá bom? Quando se trata de coisas de ordem financeira, quem tem menos dá mais. Geralmente, quem tem menos dá mais, tá bom? Vou contar para você duas histórias. Certa feita eu estava aqui orando e pedindo para o Senhor me enviar uma providência. Passado algumas horas, chegou aqui uma doutora. E aí, ela disse assim para mim, presta bem atenção, Deus mandou eu te dar R$ 30. Só que eu disse para ele que eu acho que é muito, então eu vou te dar 15. Porque na cabeça dela, eu não merecia aqueles R$ 30. Na realidade, ela estava sendo miserável. Eu era pobre, mas ela estava sendo miserável. Então, preste atenção. Quando você orar, não ore dando nome aos bois. Deixa Deus usar quem Ele quiser. E acredite, você vai se surpreender. Eu vivenciei muitas histórias assim. De outra feita, às 7h30 da manhã, chamaram no portão. Um frio. E eu pensei, meu Deus, deve ter acontecido alguma coisa. Porque eu não tinha marcado nada com ninguém. Para alguém estar me chamando às 7h30 da manhã, alguém morreu, alguém está precisando de socorro. Chegando lá, se tratava de uma irmã humilde, simples, pessoa de Deus, pessoa assim de alto gabarito, sabe? De primeira qualidade, aquele ser humano que está em extinção. Pois bem, era uma irmã assim, simples, humilde, modesta, mais pobre do que eu. Na época, isso há mais de 10 anos atrás. Ela disse assim para mim, ela trabalhava como diarista, devia ter uns 3 ou 4 filhos, passava por muita dificuldade, não passava por necessidade, porque Deus sempre supre as nossas necessidades. A gente passa por dificuldade, mas a gente não passa necessidade, porque Deus sempre supre as nossas necessidades. E ela disse para mim, missionária, eu estou indo trabalhar, mas eu não podia ir sem passar aqui. Deus me incomodou e mandou eu vir aqui te trazer uma oferta. Na época era R$ 50. Eu fiquei tão constrangida, eu fiquei desse tamanhozinho. Porque eu olhei para ela e pensei, meu Deus, se duvidar, ela precisa mais do que eu. Mas ela não hesitou. Deus mandou ela vir, ela nem pediu confirmação. Então, deixa eu falar um negócio para você. Para de julgar pela aparência. Para de julgar o produto pela embalagem. Viu? Porque às vezes o rico é mais pobre do que o pobre. E o pobre é mais rico do que o rico. Porque tudo, ó, depende do que a gente traz aqui. Tá bom? Eu tenho dito para vocês nas minhas lives que a caridade,
A verdadeira caridade não depende da prosperidade. A verdadeira caridade depende da generosidade. As pessoas que mais fazem caridade, ou as pessoas que fazem as maiores caridades, não são as pessoas prósperas, são as pessoas generosas. Então, para de crescer o olho em cima das pessoas prósperas. Você está se iludindo. E é por isso que, às vezes, você continua em dificuldade. Porque é você que está fazendo questão de Deus usar o fulano, e o fulano não quer dar lugar para Deus. Aí você fica aí nessa situação. Deixa Deus usar quem Ele quiser. O que importa é que Deus supra as suas necessidades. Para terminar, eu adoraria ficar aqui até amanhã, mas infelizmente eu não posso. Então, para terminar, vou dizer só mais uma coisa. Às vezes, Deus precisa nos proteger de nós mesmos. Às vezes, Deus precisa proteger-nos de nós mesmos. Deus não nos protege só dos nossos inimigos. Deus nos protege de nós mesmos. Nabal não tinha condição de se proteger. Felizmente, ele tinha em sua vida uma mulher muito sábia, que se colocou entre ele e Davi. E quem saiu ganhando? Ela e Davi. Porque quando você se recusa a ser uma pessoa generosa, de caso pensado, porque tem gente que é assim, sabe? Certa feita veio um casal orar comigo, e depois que nós oramos, que Deus falou com eles, na hora de ir embora, eles disseram pro amigo que os trouxe aqui: nós trouxemos uma cesta básica para ela, mas como a gente não gostou do que ela falou, a gente não vai dar, a gente vai levar de volta. Algumas pessoas se recusam a ser generosas. De caso pensado. Essas pessoas não sabem o mal que elas estão fazendo para si mesmas. Para si mesmas. Quando Nabal se recusou a ajudar Davi, ele não estava fazendo mal a Davi, ele estava fazendo mal a si mesmo. E aí talvez alguém vai dizer assim: quer dizer então que a gente é obrigado a ajudar? Não. Não, não. Mas existe uma coisa chamada dever cristão. Dever cristão. Socorrer a todos, sem olhar a quem, entre outras coisas. E eu acredito que o Nabal, que está aí ouvindo a palavra hoje, é conhecedor da palavra. Então, às vezes, Deus tem que nos proteger de nós mesmos. Acredite. Tem dia que você é um perigo para você mesmo. Tem dia que você é um perigo para você mesmo. Felizmente, nós temos o Senhor nosso Deus para velar por nós. Para cuidar da gente quando a gente sai da casinha, quando a gente surta. Sabe? Eu encerro dizendo para você o seguinte: eu tive um relacionamento e ele foi muito bom por um tempo. Passado esse tempo bom, vieram os tempos difíceis e ficou impossível. Até que um dia eu disse para Deus: Deus, eu não tenho forças para terminar com essa pessoa. Eu a amo demais. Então faze com que ela termine comigo. E digo mais, Senhor, se eu surtar, se eu disser para o Senhor que é para eu trazer ela de volta, não me escuta. Não me escuta, Pai. Eu estou fora de mim, eu não estou no meu juízo perfeito. Todo o meu juízo, todo o meu equilíbrio emocional foi comprometido. Eu estou surtada. Então, Senhor, se eu pedir para o Senhor trazer de volta, não me ouve. E Deus me ouviu. Acabou que no dia seguinte essa pessoa rompeu comigo. E eu fiquei igual uma panela de pressão desgovernada. Eu nem dormia, eu nem comia, eu só pensava em conseguir aquela pessoa de volta. E sabe o que Deus fez? Tirou ela de perto de mim, sumiu com ela da minha vista. E não permitiu que ela voltasse para mim de jeito nenhum. Porque foi o que eu pedi. Eu disse para Deus: não me deixa por minha conta, eu sou um perigo. Eu não estou bem. Eu preciso ser curada, eu preciso ser restaurada, eu preciso ser estudada. E o Senhor me ajudou. Então eu termino a live de hoje dizendo para você: eu desejo que Deus te proteja dos seus inimigos, dos seus adversários. Mas eu desejo também que Deus proteja você de você mesmo. De você mesmo. Tá bom? Acabamos aqui. Deus abençoe vocês. Bom final de semana para você. Feliz 2022. E lembre-se, não basta ano novo, tem que ter atitudes novas.
Tá bom? Fica com Deus. Semana que vem nós estaremos aqui novamente. E eu tenho uma surpresa para vocês semana que vem. Eu tenho uma surpresa. Se você é do tipo de pessoa que gosta da live até o tutano do tutano, você vai ficar no terceiro céu, tá bom? Fica aí, me acompanha nas redes sociais. Semana que vem nós estaremos aqui, se Deus quiser, tá bom? Beijo no seu coração. É cantar.